Você joga no Face? Isso, eu faço pela página do Face e fica salvo lá. E os meninos, eles vão depois fazer algum corte, uns trechos, aí eu envio para você amanhã. Mas já fica inteira lá no Face, ok? Beleza. Vamos lá. Tá, ok. O resto tá bom? O som tá bom? Vamos lá. Boa noite. Hoje, 12 de agosto de 2020, o nosso papo do Juiz de Fora mais idosos hoje é com João Vitor Garcia, pré-candidato a prefeito de Juiz de Fora, que na verdade não é uma figura, né, desconhecida em nossa cidade. Ele é formado em Direito, com mestrado em Estudos Latino-Americanos pela George Washington Universidade, né, dos Estados Unidos, e doutor em História Social pela USP. Já foi uma passagem, experiência, né? Esteve no INDE, em Minas Gerais, instituto que estuda, né? Faz estudos estratégicos para o Estado. Já passou por Juiz de Fora também como ex-secretário municipal de desenvolvimento econômico e ex-diretor de planejamento e gestão estratégica da prefeitura. Enfim, já deixou sua marca no governo municipal quando esteve fazendo a Lei 10.000, né? Onde deu uma mexida na concepção de administração pública. Infelizmente, algumas coisas não vingaram, outras prosseguiram. Enfim, houve já uma participação efetiva e demonstrou conhecer da questão estratégica da coisa pública no nosso meio. É um prazer poder bater um papo com o doutor João Vitor Garcia, falando sobre idoso, né? Que hoje parece que a sociedade descobriu que existe idoso no nosso meio. Com a pandemia, as pessoas descobriram que existe o idoso, que o idoso é, de fato, alguém que precisa de atenção e que o idoso não é aquela figura, né, que anda, né, com cheio de xixi e de bengala, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que o idoso é um ser humano e esse ser humano que depende de política pública para poder ter a qualidade de vida de fato. Uma boa noite, né? Nosso querido João Vitor. Eu queria agradecer muito a sua participação, o seu empenho em querer contribuir nessa discussão, porque nós sabemos que falar de idoso num tempo de hoje, como eu acabei de dizer, parece algo muito novo, mas na verdade o envelhecimento ele está aí já há um tempo, só que o ser humano está descobrindo isso agora, bem recente. Uma boa noite. Boa noite, Cezanne. Muito obrigado, viu, pelo convite. Fico muito feliz de estar podendo conversar com você sobre um tema muito relevante, nós sabemos disso. E é um tema que vai proporcionar uma conversa bastante proveitosa, eu acredito, tanto para mim quanto para quem puder estar nos assistindo. E, enfim, elaborar sobre a nossa cidade. Eu queria primeiro contextualizar com você, Cezanne, essa questão do idoso, mas na realidade das políticas públicas, de um modo geral, que a nossa cidade carece. Né? Nós carecemos de Verdade. políticas públicas institucionalizadas, não só na área do idoso, mas também numa área tão importante quanto essa da política para o idoso. Eu queria começar dizendo o seguinte: essa eleição de agora, de 2020, pelo que eu entendo, não é mais do mesmo. Nós estamos agora indo para um pleito, para uma escolha de um prefeito, no meio de uma crise muito grave, tanto do ponto de vista da saúde pública, com a questão do coronavírus, que tem nos trazido um impacto muito grande, quanto do ponto de vista da crise política que se estabeleceu no país e que nos traz também impactos muito grandes. O que nós temos, para começar do mais, porque eu não vou me expandir muito, do ponto de vista da política, um desgoverno, principalmente na área da saúde, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Né? Nós temos à frente do Ministério da Saúde um general que está lá
de modo provisório, né, vamos dizer assim, com a equipe que desconhece o setor e que, evidentemente, por despreparo, né, não estou dizendo que é por maldade, mas por despreparo, acaba não trazendo para a área da saúde o tratamento necessário que nós precisamos para os idosos. Mas também, eu vou dizer que, pelo desembolso de recursos que estão chegando agora em Juiz de Fora, está chegando muito recurso, nós não temos nem capacidade no nosso município, nosso poder público municipal, de processar. Não sei se você está sabendo, está chegando recurso de maneira, vamos dizer assim, meio... Vou usar um nome, talvez não seja uma expressão que talvez não seja ideal, mas é meio caótico. Mas o que nós temos agora? Nós vamos ter um pós-pandemia, ou pandemia com impacto, primeiro, nos cofres públicos, né? Por quê? Porque nós temos desemprego, nós temos empresas pequenas fechando, e isso vai exigir do próximo governo muita competência, né? Muita habilidade, muita inovação para enfrentar um problema social bastante grave. Eu queria pontuar isso primeiro. Eu acho que nós não podemos fazer, nesse momento, nenhuma promessa vazia. Nós temos, pelo contrário, eu penso em denunciar as promessas, né? Eu não posso dizer que nós vamos estar fazendo A, B ou C, prometendo criação disso e daquilo, quando, na realidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é o enfrentamento com o desemprego, com a fome, com os moradores de rua, que devem, sim, estar aumentando em nossa cidade, como em todo o país. Juiz de Fora está atingida por isso. Nós estamos agora com uma contaminação grave em Juiz de Fora, grave em Minas Gerais. O governador agora acabou de anunciar que ele não vê um problema com isso, não. Ele não está vendo um probleminha, não. Ele declarou isso para um jornal, uma imprensa alemã, e eu estou até fazendo uma observação sobre isso na minha página. Eu queria dizer para você que nós não podemos aceitar nessa eleição, porque é uma eleição diferenciada em todos os sentidos, mas não só por isso. Aquela repetição de sempre, promessas, né? Os vendedores de ilusões que vêm para a rua iludir as pessoas, iludir o povo para angariar votos. É preciso que a população esteja muito atenta para isso, porque isso tem reflexo no nosso assunto de hoje, né? Nosso assunto da política idosa. O que eu discuto é o que está por trás dessas candidaturas, dessas promessas vazias. Qual é a mola que move? Qual é a mola que move? Qual é o intuito dessas pessoas? Que interesses estão, né, que levam essas pessoas a fazer esse tipo de, mais uma vez, descrédito na política? Porque quando você vai, anuncia, galga o poder, chega lá, não faz, o que fica em descrédito é a política. Você rebaixa a política, você rebaixa o político, você rebaixa a prefeitura. A prefeitura acaba tendo, e a gente sabe disso, uma relação muito pouco confortável, para se dizer o mínimo, com a população. A população acaba desdenhando, você está vendo o movimento, não eleja ninguém, não reeleja ninguém. Quer dizer, tem uma relação muito difícil. E eu acho o seguinte, para começar, nós temos que ter, é obrigatório termos uma política de fortalecimento da área de proteção social em Juiz de Fora. Nós não podemos, que eu chamo disso, nós não podemos negociar com a fome, nós não podemos ter Juiz de Fora caída, desfigurada com a miséria, com moradores de rua, sem ter teto. A obrigação de Juiz de Fora, pelo seu passado punjante. Nós sempre tivemos projetos fantásticos, nós somos modelo na área social. Em muitos momentos tivemos em administrações passadas, e não são as recentes, eu não vou dizer que nós estamos... Nós, nos últimos 16 anos, não tivemos nada, nós tivemos uma mediocridade à frente da prefeitura. Tivemos mediocridade. Esse é grande... Que nós precisamos construir um projeto de proteção emergencial. A primeira coisa, o que nós vamos fazer com as pessoas que estão aí? O número é crescente. Você é do ramo, você sabe muito bem, Cezanne. Você está na ponta da linha aí com essas pessoas. Isso vai crescer. Nós não podemos deixar. Nós temos que juntar a sociedade de Juiz de Fora. Esse é o papel nosso no primeiro momento. Juntar a sociedade de Juiz de Fora. Empresas privadas, organizações sociais, as instituições que trabalham de maneira árdua e que não têm o retorno necessário
para poder estar somando com o poder público, porque a prefeitura não... Eu queria te dizer o seguinte, que nós temos que enfrentar, e é o segundo ponto, temos que montar uma estratégia de enfrentamento para reduzir a desigualdade social. A desigualdade social, você sabe que vem de longe, né? Ela vem de muito tempo, ela é uma herança que a gente recebeu, é uma cicatriz que nós temos na sociedade brasileira, e em Juiz de Fora também, e muito grave. A desigualdade social leva a vida, né, de segundo nível, melhor dizendo, uma vida difícil da população que está na periferia, que luta no dia a dia para poder sobreviver com dignidade. Nós não temos isso em Juiz de Fora, nós não temos políticas para diminuir, nós não temos estratégia para diminuir, pelo menos, a desigualdade social. Enfrentar... E aumentar a inclusão. Que atinge quem? Quem é o mais atingido nisso? É o idoso pobre. Ele é duplamente penalizado na nossa sociedade. Por ser idoso e não temos política de proteção, de acolhimento, todas as políticas que você... Eu não vou entrar na sua área, que você domina perfeitamente. Vou falar sobre isso, mas eu sei que você domina e não preciso me expandir muito. Mas o pobre, né, o idoso pobre, que não tem o amparo da sociedade que devia ter. Então, essa cicatriz que nós temos na nossa sociedade precisa ser enfrentada. Nós precisamos trabalhar por inclusão social e por redução da desigualdade. Então, vamos fazer eu vou entrar no tema, mas eu queria te dizer o seguinte, Você tem dito aí, olha, esse assunto vem de longe. Há quanto tempo você batalha nessa área do idoso? E eu vou te dizer que nós não vamos conseguir superar os problemas do idoso e os problemas sociais fazendo a mesma coisa, mais do mesmo. Com certeza. Porque o que está errado, sabe o que está errado? No meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista, e eu posso debater isso, e quero debater, é com o modelo de governo. Como é que nós governamos a cidade? Nós governamos de maneira equivocada. A prefeitura não pode ser vista como dispensadora de serviços e benefícios e o cidadão de Juiz de Fora ser visto como cliente. O cidadão de Juiz de Fora ele é sujeito da sua história. O orçamento que está na prefeitura são recursos públicos que a prefeitura tem que compartilhar na gestão com o cidadão. Por isso, a prefeitura não pode ter uma visão que historicamente está vencida. Lá fora, no exterior, a minha experiência é essa, eu vejo, acompanhei, estudo isso, como uma dispensadora de serviços, gestora de benefícios, quando, na realidade, a gente nunca vai dar conta. Sabe por quê, Cesar? Porque nós não temos dinheiro suficiente, nunca teremos dinheiro suficiente para atender... Isso é o princípio da economia. Você vê a ciência da escassez. Por quê? Porque as demandas sociais, felizmente, elas vão ser sempre crescentes. Você atende hoje, amanhã vai ter que atender demais. Porque as pessoas buscam uma vida digna, uma vida feliz, uma vida confortável. E é importante que as pessoas exerçam, senão não há progresso. É preciso que elas pressionem a área pública. Isso lá fora já foi visto. As pessoas tentaram, os governos lá fora, eu posso citar alguns exemplos na Inglaterra, na Espanha, elas tentaram trazer para a vida da prefeitura, e aqui em Juiz de Fora nem isso conseguiram fazer. Trazer os mecanismos, os procedimentos do setor privado. Buscar a economia, buscar a eficiência, buscar a eficácia. Ora, isso não resolveu, porque os recursos serão sempre inferiores às necessidades. É preciso que haja uma postura diferente da prefeitura e do prefeito. Qual que é? O que eu estou dizendo que nós precisamos fazer? Somar. Ir para a comunidade empresarial, ir para a sociedade, somar, organizar. Porque ao organizar uma visão de futuro, ao organizar a sociedade, nós vamos ampliar a capacidade de ação. Então, o prefeito não é um síndico. Tá? Eu lamento dizer isso, mas não é um síndico. Ele não é um administrador. O prefeito é, sobretudo, um articulador da sociedade. Está dando eco aí. Está dando eco? Tá. Daqui a pouco já vou parar com essa introdução. Como é que você faz isso, Cesar? Você faz isso articulando a sociedade, você tem que fazer um governo de proximidade, governo de chegar junto, não é ficar no gabinete.
E eu tenho pregado muito isso. Nós temos que ir para os bairros, nós temos que descentralizar a ação da prefeitura. Todos os bairros, dar vida aos bairros, buscar uma nova vida e dignidade com atividades, com intersetorialidade. A prefeitura tem vários setores, os funcionários da prefeitura são competentes. A prefeitura tem um bom quadro de funcionários. Nós precisamos integrar saúde, educação, limpeza urbana, defesa civil, tudo no bairro, a educação principalmente, enfim, olhar o idoso nesse contexto, nos contextos da sua casa, da sua proximidade, onde ele mora. Isso aí vai ter impacto fenomenal, vai ter um impacto muito grande, por exemplo, no transporte. Nós vamos aliviar o centro da cidade, o deslocamento. Eu não estou dizendo para as pessoas ficarem isoladas, pelo contrário, mas elas têm que melhorar, na verdade, o ambiente da comunidade no sentido de proporcionar qualidade de vida. Isso. Né? Então, nós temos... Nós temos que buscar um novo papel para a prefeitura, um novo papel para o prefeito. Claro que ele não vai abrir mão. A administração pública tem que ser eficiente, ela tem que ser competente, ela tem que ser idônea, não pode haver desvio de dinheiro, mas o prefeito, ele é um líder da sua comunidade. E ele, para ser líder, ele tem que organizar a sociedade. Como é que ele organiza? Ele organiza com proximidade do cidadão, abrindo espaço de participação. Nós precisamos de conselhos verdadeiros, conselhos que sejam atuantes e que tenham capacidade decisória. Nós começamos, quando fui secretário, você citou que eu fui secretário do governo Tarcísio Delgado, tenho muita honra de ter pertencido a esse governo. Nós começamos a fazer um governo descentralizado já no último ano de governo, eu estava lá, nós descentralizamos, começamos a sinalizar a descentralização do orçamento da prefeitura. Você sabe o que é o orçamento da prefeitura? É aquele monte de dinheiro que está lá. Nós começamos a visualizar, fizemos um planejamento local com os conselhos, todas as regiões de Juiz de Fora começaram a ter um diagnóstico. E nós tratamos do caso de cada um deles, e, infelizmente, você falou, a reforma administrativa, a Lei 10.000, foi emperrada, não vingou. Não, não é que não vingou, não. Ela foi contraditada, porque ela tirava do poder do todo-poderoso prefeitinho míope, prefeitinho que não vê à frente, do prefeitinho medíocre, tirava o poder dele e levava para a população de maneira organizada, de maneira séria. Isso é que nós precisamos. Temos que ter um novo modo de governar, temos que ter uma visão diferente, porque senão você vai estar aqui, na próxima eleição, daqui a 4 anos, falando: poxa, esse problema vem de longe, nós não temos política nenhuma, na realidade. Nós não temos política pública para o idoso. E não adianta eu falar, olha, que coisa, eu gosto muito do idoso, eu tenho uma mãezinha assim, olha, isso aí não é política pública, né? Isso aí é a tentativa de tapar o sol com a peneira. É tapar o sol com a peneira. Eu queria que nós tivéssemos uma muito contundente em relação ao tema de hoje, porque o tema de hoje, nós já falamos sobre isso, a gente sabe que é um tema extremamente importante. Por quê? Nós estamos caminhando para 1/4 da população de Juiz de Fora ser considerada pelas classificações internacionais idosa, né? O que eu proponho? Eu proponho que a gente parta de um diagnóstico da realidade do idoso e da situação da desigualdade social de Juiz de Fora, que penaliza o idoso, penaliza muito o idoso, a gente sabe disso, uma população grande, enorme, que você sabe muito bem que a dificuldade de ser atendida. O papel da prefeitura não é levar apenas os serviços, ela tem que levar muito bem com eficiência, mas ela tem que costurar uma realidade social diferente. Somar com a comunidade e dar voz. Mas eu só vou concluir essa parte. Nós temos que montar uma estratégia de redução da pobreza, redução da desigualdade e diminuir o máximo possível o sofrimento do nosso povo. E aí vai ter que ter, para começar, aquele plano de emergência, porque eu não gostaria de ver fome e miséria nas ruas de Juiz de Fora. Desculpa, é a introdução que eu queria fazer. Infelizmente. Como eu vejo a política do idoso, que nós não temos. Não, com certeza. Eu queria só cumprimentar aqui, quem está nos acompanhando, né? Foi uma bela introdução, uma visão amplificada da conversa.
e muito interessante, até com alguns dados que vai contribuir para o nosso... a Fátima Cardoso, Ana Ed, a doutora Ana Ed, Paulo Sérgio Tuca, o Zé Anísio, nosso grande companheiro Pitico, né? A Maria Amigo de Lourdes, Pitico. Laís Moreira, Oi? Cristina Castro, a Mônica, Maria, o Basileu, o Lúcio Luciano, o Fernando Eleutério, enfim, né? E já tem até algumas perguntas aqui. Mas tem um texto, contexto da conversa, o idoso vem assumindo cada vez mais um papel relevante na sociedade brasileira. Apesar de todos os preconceitos que revestem a velhice, essa faixa etária vem sendo entendida de maneira distinta no campo da pesquisa. Hoje percebe-se que o idoso está sendo incluído em pesquisas nas ciências humanas e sociais, devido ao crescimento contínuo e acelerado desse contingente, o que demanda novas ações e estudos. Devido a um panorama hostil que a sociedade, não por raras vezes, impõe ao idoso, apresenta-se a necessidade de políticas públicas que atendam às demandas, assegurando que os direitos básicos sejam garantidos. Assim, as políticas públicas voltadas para o idoso visam estabelecer direitos para um público que se encontra vulnerabilizado com relação ao respeito de seus direitos elementares básicos, prescritos na Constituição. Além de políticas públicas gerais para o idoso, existe um recorte que faz referência ao direito da educação, e este, como qualquer outro direito, deve ser respeitado. Então, Quem é que faz um texto... Quem que faz a pergunta? Não é pergunta. Oi? Isso não é uma pergunta. Não, Quem está fazendo? Tá, eu vou fazer a pergunta agora. Um texto que eu li aqui para reflexão. Não, vou fazer uma pergunta agora. Você já citou a sua experiência, né, em visões, vivência em outros ambientes, até fora mesmo do país. Como você vê, do tempo que você saiu da prefeitura, né, ficou lá um período, como que você vê hoje a Juiz de Fora, né, nesse tempo hoje, voltado para o idoso? Período onde o que tinha e o que tem hoje, como que você percebe a importância que foi dada em virtude do crescente demanda para a população que também cresceu consideravelmente? Olha, Cezano, eu saí da prefeitura há muitos anos, disputei um pleito que me honrou muito, me trouxe muita felicidade, mas eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vi na política uma profissão, né? Eu nunca vi também um afastamento diário, porque eu sei o homem em si mesmo é um ser político, né? Não deve pensar em aposentadoria como político e não é carreira, né? Não é profissão e não é carreira. Embora, infelizmente, você veja muito isso hoje, né? Cada vez mais pessoas que veem na política o trampolim para se dar bem na sua vida, né? E eu acho que aí vem com tudo, com promessas, com discursos ensaiados, né? Os discursos ensaiados, tem muita gente que fabrica discurso aí, vem o candidato e fala e tenta encantar o povo, né? Como se fosse um passe de mágica que dá nas pessoas. Eu vejo o seguinte, nós não tivemos, infelizmente, pela minha experiência passada na prefeitura, nós não tivemos progresso algum. Nós não levamos Juiz de Fora para o exterior, a época que nós estávamos com o Tarcísio Delgado. Nós fizemos isso, nós nos vinculamos às mercocidades, ao CIDEU, que é o Centro de Planejamento Estratégico, com sede em Barcelona, enfim, nós internacionalizamos, trouxemos para Juiz de Fora recursos externos, fomos ao Banco Interamericano, jogamos muito forte para pôr a cidade no mapa dos investidores que poderiam trazer emprego e renda para a cidade. Isso foi paralisado, eu não sei por quê. Eu atribuo uma certa mediocridade, uma certa falta de visão, uma certa, sei lá o quê. Até em um caso específico, me lembro muito bem, que o que se dizia era que era a preguiça do gestor, que não queria se mexer muito, não. Queria só os bônus, né? Mas os ônus não. Eu acho que nós temos que sair do assistencialismo, nós temos que sair para uma política pública verdadeira. E aí as pessoas falam assim, bom, eu gosto muito do pobre, eu gosto muito do velhinho, né? Que eu vou cuidar deles. Não vai faltar recurso, não.
Ora, vamos, né? Isso aí é muita hipocrisia, disfarçatez, porque a pessoa não tem nenhum compromisso com isso. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte: você tem dois tipos de prefeitura. Você tem dois tipos de prefeitura. Aqui não, que diz que para governar precisa de dinheiro, para governar precisa de dinheiro, e como ela não tem o dinheiro, ela se ausenta, é uma prefeitura ausente, é um prefeito ausente. Tinha um em Juiz de Fora que até não recebia as pessoas. Ele ficou prometeu tanto e não cumpriu nada, que ele se isolou e não atendia ninguém. Falava com a secretária para não deixar nem subir no elevador lá do prédio da prefeitura. Esse tipo de prefeitura é o que mais tem no mundo, né? Porque isso aí significa que são, eu vou ousar dizer, desculpa a palavra, mas é o mundo dos incompetentes. A outro tipo de prefeitura é o prefeito que vê, primeiro, a sua responsabilidade, tudo o que acontece na cidade, em qualquer área, mesmo não sendo da sua competência legal, tudo, eu vou dizer tudo, segurança, que as pessoas pensam, não é nossa, não, é nossa, porque o prefeito é o líder da cidade, ele tem que liderar soluções. Se não está com ele tem que buscar. Vai a Belo Horizonte, vai a Brasília, seja onde for, vai no exterior, vai buscar, vai defender a sua comunidade, das mazelas, dos problemas que a comunidade tem. Mas eu queria te dizer o seguinte, é o prefeito proativo, é o que sai para a rua, que dá as mãos com a sociedade, com as organizações. Nós temos tantas organizações sociais que prestam um serviço maravilhoso na saúde, na assistência social, e você sabe disso, você é parte delas, você é parte disso. Isso. Como é que a prefeitura não articula isso? Como é que não articula... Então, essa que seria a pergunta agora, né? O senhor sentado lá, né? Vai passar agora pelo crivo da convenção, se transforma, né? Vem a ser candidato de fato e consolida o mandato. Como que se houver essa articulação, tanto da questão da iniciativa filantrópica, né? As organizações, as ONGs, e também a iniciativa privada, que o senhor colocou no início da sua contextualização, no sentido dessa retomada da cidade. A gente percebe, de fato, que a cidade ela vai sendo tocada. Ela vem sendo tocada... Só para eu concluir. Então, a nossa experiência com iniciativa privada... Como se houver essa articulação, não só no sentido de promover essa integração, mas dela ser atrativa de forma a atrair investidores, atrair um cenário exterior, no sentido de acreditar que, de fato, Juiz de Fora possa proporcionar, né, esse ambiente favorável, onde nós sabemos que quando se faz para a terceira idade, se faz para a cidade inteira. Como você vê essa coisa? A nossa experiência, quando estávamos no governo, foi a melhor possível. Primeiro, nós, quando tivemos a oportunidade de coordenar o plano estratégico da cidade de Juiz de Fora, plano estratégico da cidade de Juiz de Fora, nós desenvolvemos mais de 2.000 pessoas para elaborar esse plano. Foi um plano extremamente participativo, com a metodologia avançadíssima, premiada pela Unesco, né? com um envolvimento do empresariado, da associação comercial, do sindicato comercial, enfim, dos sindicatos dos trabalhadores. Nós tivemos uma experiência de cooperação absurda, do ponto de vista positivo. Nós tivemos um plano, e quando as empresas vinham a Juiz de Fora a estudar a possibilidade de se implantar aqui, a gente punha na mesa o plano. Juiz de Fora tem um plano. Não é a prefeitura, a cidade tem um plano estratégico. Você sabe que esse plano estratégico recebeu financiamento do setor privado de Juiz de Fora? Pequenas, médias e grandes empresas apoiaram o plano, porque nós tivemos custos. A prefeitura sediou a equipe técnica. Nós tivemos o equivalente, na época, quase que $300 mil de contribuição para custear consultoria externa. Nós tivemos consultoria de Barcelona. Nós tivemos uma experiência de colaboração fantástica com toda a sociedade de fora, com o funcionalismo público. As pessoas que trabalhavam na prefeitura são técnicos de excelente qualidade, trabalharam juntos com a gente, elaboramos um plano. O plano foi executado até certa parte. A interrupção que houve foi uma interrupção política, politiqueira, vamos dizer assim. Falta de visão. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Nós deixamos prontos, e veio o prefeito que sucedeu
simplesmente sentou em cima, por razões muito claras, mas que eu não vou dizer aqui, um transporte público modal, o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Nós tivemos em Washington, no governo americano, eu e Tarcísio Delgado, tivemos o apoio do governo para desenvolver um estudo de viabilidade, que foi desenvolvido por uma empresa, Ernst Young. Se alguém tiver dúvida, vai lá olhar, Ernst Young. Ela desenvolveu um estudo e apontou a viabilidade de um sistema de VLT, veículo leve sobre trilho, vamos dizer assim, para a população entender. É um bonde moderno. E Juiz de Fora já tem um sistema de bonde para os mais velhos, eles devem se lembrar disso. Fantástico. Bom, o que aconteceu? Nós tivemos uma negociação, havia já o engatilhamento de um financiamento para o material rodante, né, para nós instalarmos em Juiz de Fora. Significa o quê? Havia uma crença de que a cidade tinha qualidade de vida. E eu vivi isso com a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz sabia que nós tínhamos uma qualidade de vida e nós prezamos por isso. O que é qualidade de vida? Segurança, oferta de serviço de boa qualidade, mão de obra de qualidade, um sistema universitário de altíssimo nível. Nós temos a Universidade Federal e as outras unidades de ensino superior em Juiz de Fora, muito maior hoje do que naquela época que eu estava na prefeitura, de altíssimo nível, que precisa ser incorporada à vida da cidade. Nós não precisamos de estudos e de pesquisas e de diagnósticos. Nós precisamos pôr em Juiz de Fora um plano estratégico, ter uma atividade de combate direto. É difícil assim, de expressar a intensidade que eu penso para falar esse plano. De inclusão de todos. E eu queria te falar uma coisa, que me espanta muito. Inclusão é a próxima pergunta. A Organização Social, a Organização Mundial da Saúde, e você sabe disso, colocou já há algum tempo, eu acho que no início da década de 2000, e até um pouco, não, foi 2000, um plano e um chamamento para as cidades para fazer as cidades amigas do idoso, né? Cidade amiga, essa que seria a próxima pauta. Olha, Cezano, como é que está isso? Juiz de Fora não tem nada disso. Eu fiquei espantado quando eu perguntei ao Pitico, como é que está o SUAS? Mas não foi só ele, não. Outras pessoas me falaram. Eu quero saber como é que está aquela parte do SUAS, que é prestar atendimento à pessoa idosa em sua residência, que é um plano. Ele falou, não tem nada disso. Não tem isso em Juiz de Fora. Né? Você sabe melhor que eu. Hospitalizado, alguma coisa que tem o DID. Fora disso, agora, não tem essa atenção. Eu queria falar uma coisa, viu? Para não ficar só em cima, uma crítica no poder público municipal. Esse projeto, essa concepção de governo que eu falo, do prefeito ser um líder da comunidade, dar as mãos à comunidade, organizar a comunidade para que ela tenha mais capacidade de ação, aqui no estado de Minas, lá em Belo Horizonte, que eles não olham muito para a gente, você sabe disso? Eles não olham muito. Belo Horizonte é outro planeta. E lá em Brasília. Sabe o que eu acho que a gente precisa ter? Uma decisiva e importante participação social. E no caso do idoso, nós temos que criar, a prefeitura, compete à prefeitura fazer um trabalho para elevar a cultura cívica que respeita e inclui o idoso. Um papel fundamental da prefeitura é trabalhar com a população, porque a população também se comprometa, ela se responsabilize por uma cultura de respeito, de inclusão do idoso, porque você sabe que isso não existe sempre. Não existe. Nós temos, acho que tem 3 questões que são interessantes de colocar, e baseado nessa fala sua, para poder te perguntar a respeito dessa protagonismo que seria da cidade. Primeiro que o Juiz de Fora, segundo os dados do IBGE, ocupa terceira cidade em população de idoso, cidade com mais de 500 mil habitantes. Nós perdemos para Porto Alegre e Rio de Janeiro, ou seja, nós somos a primeira cidade interior do Brasil com maior população de idosos, cidade de mais de 500 mil habitantes, segundo o IBGE. Outra questão é que nós temos uma rede, em virtude desse crescimento populacional do idoso, nós temos hoje em torno de 640 idosos institucionalizados. Nós não temos instituição pública na cidade. Nós temos uma parceria com
com a instituição filantrópica, que é o Abrigo Santa Helena, para 120 vagas. Existe uma lista de espera. Nós não temos um serviço, né, de assistência, de cuidados para esse idoso que não é autônomo, esse idoso que procura o serviço, né, esse idoso que necessita de fato de um olhar do serviço público. Esse de fato está fora do contexto. Ele depende de um monte de coisa se ele conseguir. Como que o senhor vê a cidade de Juiz de Fora conseguir ser protagonista dessa grande arma que ela tem na mão, né? Dessa grande trunfo que ela tem na mão, por ser uma cidade potencialmente em população idosa, em buscar recursos, né, para poder proporcionar essa qualidade de vida que envolve a questão do transporte, da educação, da cultura, da saúde, enfim. O senhor vê o prefeito da cidade de Juiz de Fora poder usar esses argumentos para poder transformar isso em benefício? É uma pergunta muito pertinente. Você me permita dizer o seguinte: é uma condição essencial. Não dá para virar as costas para esse problema. Eu fico estarrecido quando você tem a Organização Mundial da Saúde, já há mais de quase 2 décadas, lançando o programa que só 4 cidades do Brasil têm. Porto Alegre tem, todas elas lá no sul. Né? Tudo no sul. No sul você não tem cidade amiga do idoso aqui isso. Em Minas. Né? Você tem. Não, Minas não. Na realidade, eu vejo muito. Tem um projeto local de São Paulo. Mas eu vou te falar uma coisa, não quero chocar ninguém, mas eu vejo perversidade nessa elite que não olha para o pobre e para o idoso pobre. Tá? Porque, olha, me parece um absurdo, porque a gente sabe que está vindo por aí a população mundial e a nossa população de Juiz de Fora, mais ainda, de maneira mais acelerada, está envelhecendo. O que essas pessoas esperam? O que essas pessoas esperam? O que elas querem fazer? Querem jogar no lixo os idosos? Querem jogar no lixo essas pessoas que vão estar sem capacidade laboral, sem treinamento, sem qualificação? E vai fazer o que com isso? E com a expectativa de vida aumentada. É uma sociedade excludente. Nós temos que partir, virar o canhão para fazer um projeto, fazer uma estratégia, montar um projeto para Juiz de Fora, para uma Juiz de Fora inclusiva. Nós precisamos olhar os pobres, precisamos olhar a periferia. Você sabe que nós precisamos olhar os pobres nos bairros. Para mim, o bairro vai ser o centro, é o centro de convívio. Eu chamo isso de proximidade. A prefeitura tem que estar descentralizada de maneira permanente. De maneira permanente. Não é episódica. Vou lá e quebro o galho, corto uma árvore. Não, eu tenho que parar estar com esse negócio de quebrar galho, né? Parar com esse negócio de prefeitura quebrar galho. Isso aí tá fora. Eu acho que o trocadilho ficou bem. Né? Eu não quero que vá lá quebrar o galho. Tem que ficar lá. E aí, você pensa o idoso, né? O centro de convivência nos bairros. Nós temos que ter convivência nos bairros para o idoso. Nós temos que ter a contação de história, a relação do idoso, da sua história de vida, com as crianças envolvidas. Nós temos que voltar à paz nos bairros, tentar, de maneira incisiva, trazer os jovens para uma nova condição de vida, onde ele tem esporte, lazer, onde ele tem uma possibilidade de se conectar com o mundo informático. Aliás, os idosos estão dando lição no poder público. Quando você olha assim, de vez em quando a TV traz, olha, a senhorinha, o senhorinho, né? Ele está ali mexendo com... Olha, minha vida está na tela aqui, está na tela da minha mão. Inclusão digital. Eu quero ter essa inclusão digital para os idosos de maneira violenta, sabe por quê? Porque eu penso que o governo descentralizado, como eu estou falando, o governo de proximidade, o governo de relacionamento do prefeito com a comunidade, como liderança, esse prefeito vai ter que ter uma prefeitura digital. Ela tem que estar inteiramente digital, em todos os aspectos, para segurança, para serviço, não ter fila. Olha, como é que você pode pensar em ter fila em pleno século XXI? Com a disponibilidade. E aí você tem razão, outro dia você falou também. A pandemia está nos ensinando algumas coisas. O trabalho remoto, a necessidade de você se comunicar usando a tecnologia que está disponível. Até o quê? Pouco tempo ninguém usava a live, né? Até pouco tempo. E quanto a gente ganha nisso? A gente ganha muito, ganha em produtividade, a gente ganha em economia. Isso, portanto,
eu não acho que a questão seja simples. Eu fiquei muito sensibilizado, porque eu vi você falando várias vezes. Esse assunto vem de longe, esse assunto vem de longe. Há quanto tempo a gente pede? A gente fala, olha, não vamos pedir nada. É obrigação do poder público fazer essa aproximação, somar recursos. A prefeitura sozinha nunca vai ter recurso para dar conta da demanda. A demanda é sempre crescente, felizmente é. E o cidadão nosso, inclusive o idoso, ele não é bobo. Ele também está bem informado. Bem informado. Bobo é aquele que acha que ele é bobo. Agora, você me falou uma vez também, que eu vi isso, você escreveu isso, o absurdo de você concentrar as atividades. Havia uma descentralização ainda embrionária em Juiz de Fora, e acabaram, fecharam. Fecharam porque está lá, igual o Zema quer economizar em cima da morte. O Zema está economizando. Parece que é o governo que menos gastou recurso público para combate ao vírus. Mas também ocultou um monte de morto. Ficou ocultando dados de óbito. Como é que pensa isso? A gripezinha, né? A tal gripezinha. Mete lá o milico para cuidar das coisas, que não sabe cuidar. Como é que pode isso? Que país a gente vive? Que país? Eu estou indignado com isso. Um país que nós não merecemos isso. A nossa história, Cesar, a história de Juiz de Fora, é uma história de êxito, é uma história da nossa querida Juiz de Fora, né? Que a princesinha, e que, aliás, tem um samba do Mamão, tem um samba do Mamão lindo, que está rodando bonito aí de novo na mídia. Isso. Muito bacana. Eu acho que nós não podemos ter uma atitude paternalista, nós não podemos ter o assistencialismo. Vou quebrar o seu galho. Vem cá, eu sou prefeito, vou te dar uma coisa. Olha só que beleza. Tem gente falando isso aí agora, né? Tem candidato à prefeitura aí falando a mesma coisa. Vou te doar uma coisa. Olha, eu sou dono do dinheiro, eu sou povo. Entendeu? E essa atitude radical, eu acho que só assim nós vamos sair dessa história que você conta, que é uma história repetitiva com relação à política do idoso, mas outras também. Outras também, você sabe disso. Isso. Ô, grande João, deixa eu te falar. Como que você vê nessa articulação? A gente sabe que a prefeitura, por muitos tempos, houve umas parcerias bacanas com a Universidade Federal em se prestar serviço nas comunidades, né? E essas parcerias vêm diminuindo, ao longo do tempo vem diminuindo. E até mesmo estagiário de instituições privadas, né, de ensino superior e tudo, que poderia ter um intercâmbio melhor com a comunidade de fora, ele também é muito, muito aquém daquilo que poderia. Como que você vê a cidade de Juiz de Fora desperdiçar essas oportunidades, deixar passar, né? Não consigo entender, às vezes, o porquê de não abrir, já que não contrata, já que não faz concurso, né? Ou se contrata, às vezes, num contrato que deveria contratar. Como você vê transformar, né? Potencializar essa mão de obra hoje, que é o aluno, que é o estudante acadêmico, que muitas das vezes tem até projetos que resolvam problemas de comunidades, que de repente passa despercebido. Como que você vê isso? A prefeitura fazendo essa parceria? Olha, é tão óbvio, né? Eu fico pensando, né? Nos bairros, por exemplo, você pode usar os jovens, né? Esses jovens e outros, com uma bolsa, para estar reforçando o ensino nas comunidades, nos bairros, tentando fazer um tutorial para os estudantes. Nós podemos ver uma relação desses jovens estudantes com os idosos, em atividades lúdicas, em atividades... Porque o idoso hoje... Aliás, esse conceito de idoso, né, Cesano, ele tem sido esticado bastante. Nós estamos aí com 60 anos, né? Agora já tem alguns lugares que estão pondo 65 para alguns direitos, e já tem lá na Europa, a gente põe até, na Itália, me parece, até 75 anos. Mas esse não é o nosso tema. Nós temos que envolver a comunidade acadêmica, universitária, inclusive gerando oportunidade de ganho para esses jovens, né? Nós podemos ter bolsas para envolver essa mão de obra, vamos chamar assim, mas não é mão de obra, essa especialíssima
comunidade acadêmica para levar para os bairros, para trabalhar com as escolas, para trabalhar com os idosos, né, para gerar. Nós tivemos uma experiência muito interessante, que foi com a Vila São Neném, aqui em Juiz de Fora, há muitos anos, que nós entramos com recursos, inclusive os recursos do Banco Interamericano, para requalificar aquela área, tanto do ponto de vista urbanístico, né, fizemos residências, porque tinha barracos com piso de chão, né, tinha barracos em situação de risco absurdo, mas nós sabemos o que nós fizemos? Nós fomos além. Nós criamos, através de um programa especial, a qualificação para gerar atividade, atividade econômica, para atividade de renda para as pessoas. E nós pusemos lá uma comunidade de jovens que eram chamados agentes de desenvolvimento, trabalhando com as pessoas, organizando empresinhas individuais. Hoje seriam as MEI, né? Naquela época não tinha isso. Para poder atuarem. Quer dizer, a comunidade, se nós nos organizarmos, nós podemos fazer muita coisa. Essa é a lição que a gente tem. Uma sociedade desorganizada. Tem um estudo de um economista, prêmio Nobel, Amartya Sen. O que ele fez? Ele estudou 2 ou 3 comunidades, eu não tenho os detalhes de quantas foram. Ele estudou as comunidades. E aquelas que recebiam, que estavam mais organizadas, com a quantidade de recursos semelhante, essas que estavam organizadas conseguiram prosperar, conseguiram ir à frente. Né? As que são. Quando você tem muita. Aquela coisa. O povo é muito sábio, né? O povão é sábio. Olha, é verdade. Você discute muito. Quando você discute muito, não tem entendimento, ninguém vai para frente. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Qualquer situação, qualquer organização. Tem que ter o norte, né? Nós temos que ter o norte. É aí que você falou. Nós temos que ter uma estratégia. A estratégia é que une as pessoas. Quando nós fizemos o plano estratégico de Juiz de Fora, quando a cidade fez, a cidade estava unida em torno de uma visão de futuro que era desejado, isso foi discutido. Onde é que nós queremos levar Juiz de Fora? É o papel do gestor, né? Sensibilizar as pessoas para um bem comum, né? Mas não só, não é só sensibilizar. Além de sensibilizar... sensibilizar para envolver. Não, o envolvimento é importante, mas você tem que ter o mecanismo, você tem que ter um modo de fazer. Também. Você tem que ter uma estrutura. Como é que eu vou envolver? Como é que nós vamos discutir o futuro de Juiz de Fora? De verdade, não é de brincadeira, não é fazendo uma enquete. Tem gente fazendo enquete aí pelo celular. Você acha que eu devo ir para a escola ou não devo para a escola? Deve abrir escola ou não deve abrir escola? É isso? Ora, vamos ser mais responsável. Né? Você falar, olha, você tem um tumor e você quer ser tratado com radioterapia ou quimioterapia? Ora, para com isso. A ciência médica é que vai dizer. Né? A Organização Mundial da Saúde é o médico. O caminho é da ciência, da tecnologia. Isso. Não é o que eles fazem. Aí, negacionismo. Ficar aí indicando falsos remédios, cloroquina. Vai para. Não tem lugar no mundo, cara. Ivermectina, seja o que for. Olha, vamos parar com isso. A sociedade não merece, o nosso povo não merece isso. O nosso povo não merece. Eu queria muito enfatizar que nós precisamos de políticas públicas verdadeiras. Eu posso te dizer o seguinte, do ponto de vista urbanístico, e vamos entrar um pouco mais no tema do idoso. Nós sempre temos uma cidade... Seguinte, nós já temos 48 minutos, a gente está batendo papo, já tem 48 minutos. Hoje nós vamos até meia-noite. Eu quero só falar o seguinte, só cumprimentar aqui, o Rômito Simpson, né? Está aqui com a gente. O Rômito, grande figura, gente boa demais. O Ingli, o Everaldo, a Eliane, o Paulo Sérgio, enfim, tá bastante gente aqui pipocando aqui. Bacana demais. Muito bom. O Pitico coloca aqui. O Pitico coloca aqui o seguinte, O Pitico coloca o seguinte: como pautar a agenda das pessoas idosas na gestão pública municipal? Como que o senhor vê essa questão seguinte, de colocar, né, na pauta municipal a pessoa idosa? Sabendo que nós, 2025, o Brasil está já próximo de ser o 6º maior país do mundo em população idosa. Nós estamos envelhecendo muito rápido, né? Nós temos em 2030, existe uma expectativa de uma pandemia demencial no mundo. E o Brasil não está fora disso, né? 2050, a população idosa vai estar equivalente ou um pouco mais do que a população jovem no Brasil.
Como que o senhor vê, né, essa questão de pautar a política pública e idoso na gestão pública municipal, sabendo que nós estamos próximos de situações muito graves, que se o poder público não começar hoje a ter já umas atitudes que promovam, né, a expertise, que usa a expertise da ciência para poder se preparar, como que o senhor vê essa inclusão da pauta? Deixa eu dizer, a pauta quem tem que dar é o eleitor. Para começar, do ponto de vista da administração pública municipal, é tirar da frente, não eleger os vendedores de ilusão, o que estão fazendo a feira de promessas, de ilusão, que acham que pode iludir o povo mais uma vez, é o povo tirar da frente. Eleger pessoas competentes. Nós precisamos de gestores públicos, executivos competentes. E precisamos ter representantes na Câmara de Vereadores, pessoas sérias, né? A pauta para a área pública vem do voto. Vem do voto. É preciso que a gente tenha muita clareza. É preciso que você, no seu trabalho, que você tem feito, né, mostre para as pessoas que a terceira idade, a chamada terceira idade, em Juiz de Fora, ultrapassa os 100 mil habitantes e caminha de maneira muito rápida, para ser um quarto da população. Essas pessoas têm que ter voz, têm que ter voto, têm que ter competência, têm que ter empoderamento. Elas têm que dizer o que querem com o dinheiro delas. Essas pessoas tiveram uma vivência, tiveram uma experiência de vida, construíram essa cidade, construíram os nossos bairros. Estão relegadas ao segundo plano. Elas têm que estar muito alertas, em quem vão votar, para não cair nas promessas falsas, os vendilhões de ilusões, tá? Que estão aí aos montes. O que está por trás dessa gente? A minha pergunta é sempre isso. O que está atrás? Qual é a mola que sustenta, que empurra essas pessoas para frente? Eu queria te dizer que eu acho o seguinte: a Organização Mundial da Saúde pôs na praça uma orientação, por exemplo, do ponto de vista urbanístico. Aí você vai olhar a nossa cidade, como é que ela está longe disso? Cadê os banheiros para idosos nas praças públicas? Cadê os passeios bem iluminados e passeios sem buraco? O nosso e nos bairros principalmente, né? Os idosos precisam ter esse acesso nos bairros principalmente, né? Um acesso, quer dizer, são várias normas de acesso, acessibilidade, que nós ficamos pelo meio do caminho. Nós estamos no meio do caminho. Olha, e nós estamos falando de quase um quarto da população. E mais, vai crescer. O que nós estamos esperando? Não podemos esquecer que Juiz de Fora é uma cidade de referência. Então, nós temos um quarto da população na cidade e nós temos uma população flutuante de cidades vizinhas que buscam recursos aqui, seja ele qual for, e ela aumenta essa demanda da estrutura pública, né? Dessa questão da mobilidade, da questão do próprio acesso a serviços municipais aqui na própria cidade, enfim. A dimensão de Juiz de Fora é muito grande. Nós temos que conectar o idoso através das redes aos serviços públicos que são dispensados. Nós temos que responsabilizar o prefeito e os vereadores, eles têm que estar respondendo. Eu tenho um exemplo de uma cidade aí, que é a Vitória do Espírito Santo. A pessoa que é atendida na unidade de saúde, ela sai de lá, ela tem um aplicativo que ela dá nota e vai direto para o gabinete do prefeito, quando não vai para a mão do prefeito, o celular dele, para dizer se ela está satisfeita ou não com o atendimento. Quer dizer, a avaliação dos serviços é fundamental, né? E o idoso, ele é participativo. Agora, nós não podemos ficar de assistencialismo, de engodo. Eu vou fazer uma atividade lúdica, vai ter o carnaval do idoso. Olha, tem que ter isso e muito mais. Né? Eu acho, de novo, Juiz de Fora é injusta. Juiz de Fora é injusta com o homem simples, o trabalhador, aquele que vive na periferia do bairro, porque ela não tem qualidade, não tem transporte, não tem limpeza urbana à altura, não tem atividades à altura, e é uma cidade que ainda se dá ao desplante de centralizar tudo aqui na Rua Alft, o Parque Alft e tal. E um Parque Alft sofrido, né? Sofrido. Não, o Parque Alft ontem até foi interessante a questão de humanização do Parque Alft, né? Surgiu essa ideia
um outro pré-candidato que participou da live ontem, falou a questão da humanização do Parque Alto, porque o negócio ali é complicado. Agora, veja bem, nós estamos movidos, Cezano, a episódios. Vamos dar uma ideia. Vamos lá humanizar o Parque Alto, vamos pôr banco no Parque Alto. O outro fala assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo pontual. Hoje, na prefeitura, pelo que eu estou sabendo, não tem integração entre as secretarias, não tem integração entre os serviços para poder atender o isola. E nós estamos falando de um quarto. Agora, uma coisa eu vou falar, hein? Cadê o povo idoso nessa hora do voto? Esse povo idoso fala assim, eu estou desiludido com a política, eu não vou votar. Ele vai abrir espaço para eleger os vendilhões. Né? Estão vendendo. Ele não tem compromisso nenhum com nada. Para pôr na pauta, idoso, vote. Vote em quem você acredita que tem seriedade, que tem história, que tem currículo, que tem competência de gestor. Vote. Vote. Porque nós estamos com algumas iniciativas importantes, né? Em Juiz de Fora tem. Eu estava dizendo essa área da Câmara do Sênior. A Câmara Sênior é importantíssima. Muito. Podia estar. O Conselho está desprestigiado, aliás, como todos os outros, né? Todos historicamente. Todos. É para inglês ver. Ver. Infelizmente, então, nós estamos vivendo um momento de obsoleto. Existe, mas por força. Uma eleição, que você não venha aqui falar que as coisas estão assim há muito tempo, quer dizer, elas vêm de longe, de muito tempo, nós temos que mudar o modo de governar a cidade. A cidade tem que o município tem que ir para os bairros, a proximidade com o cidadão, organizar a capacidade de resposta. Olha, quando tem tragédias, a população se junta. Você sabe disso. Mas nós não podemos nos juntar só para isso, não. Nós temos que nos juntar para ter para construir. Nós temos que pôr Juiz de Fora. Eu vou ser muito duro agora. Nós temos que pôr Juiz de Fora no século XXI. Nós não estamos no século XXI. Nós começamos a colocar Juiz de Fora no século XXI. Concordo que nós estamos meio fora do... Ao idoso, está décadas atrasado. Décadas. Como é que uma cidade como Juiz de Fora, que tem um passado tão bonito, tão próspero, como é que faz isso? João, agora é o seguinte, para a gente respeitar o tempo que nós estamos tendo, uma média de tempo, nós estamos com 57 minutos de bate-papo. Eu queria uma coisa, antes da gente despedir, eu sei que você tem essa visão, né, descentralizadora, tem essa visão de inclusão. Eu queria que, uma forma mais sintética, você olhasse o seguinte: Juiz de Fora, eu falo que existe duas Juiz de Fora. Existe o Juiz de Fora até no bairro Francisco Bernardino e existe o Juiz de Fora da Zona Norte. Zona Norte é uma cidade, Juiz de Fora é outra. Porque nós sabemos que a Zona Norte, a gente vai lá, parece que a gente está em outro planeta, né? Lá a prefeitura não é presente, não existe nada lá, nada que as pessoas possam recorrer como órgão público, tudo tem que vir para o calçadão, como você colocou. Como que você vê isso? E uma população idosa nossa, muito concentrada nos distritos, que na maioria estão na Zona Norte, que é a área rural, onde tem dificuldade de comunicação, de assistência, de transporte, enfim. Uma forma mais sucinta, por causa do nosso horário, fala para nós, por favor, como que você vê isso e o papel da prefeitura dentro disso. Vamos para os bairros, vamos governar a partir dos bairros e da sua população e dos conselhos verdadeiros, comunitários, participativos, com poder decisório. Vamos governar a partir dos bairros. Benfica, Zona Norte, merece o maior respeito. É uma população enorme e nós precisamos ter um tratamento para ela condigno, à altura do que é Benfica. Eu tenho uma experiência muito boa com Benfica, muito boa. Eu tenho amigos em Benfica, participei, frequentei muito Benfica durante muito tempo antes de sair daqui. Depois eu fui para outra cidade, estive em Belo Horizonte, também exercendo funções públicas. Mas eu queria te dizer o seguinte: nós temos que olhar para a periferia da cidade. Juiz de Fora não tem a dimensão e o tamanho que poderia ter no cenário nacional, porque não soma com os bairros. Maltrata os bairros, maltrata a região. Essas regiões, e principalmente a Zona Norte, mas não só a Zona Norte, elas são poderosas. O povo que habita essa terra, o povo que habita esses bairros,
É um povo criativo, trabalhador, ordeiro. É um povo que tem muita força. Essa força é desperdiçada. Essa força não é somada. O prefeito não soma, né? O prefeito fica... E a população tem que se ver como força. A população tem que se ver se nós temos a possibilidade de juntos construir um futuro melhor para todos nós. E, olha, não é... Nós temos aí pela frente outro imbróglio, você sabe disso, que é a educação. Né? A educação para todos. Educação para todos. Educação inclusiva para todos. Essa é outra live que nós vamos ter lá na frente. Nós vamos debater, porque é o seguinte, o idoso, né, ele quer ser educado, ele quer ter acesso à educação. Uns para formação, outros para graduação, outros para inclusão, mas a educação também ela é tema para idoso. Só que nós temos uma hora já de bate-papo, esse bate-papo nosso com certeza rende muito mais, e porque tem várias vertentes para poder tratar do idoso, né? Mas enfim, a gente tem que tratar, porque na verdade quando a gente trata do idoso, a gente trata da sociedade. E quando a gente melhora para o idoso, a gente melhora para todo mundo, né? Que é uma questão muito... É uma questão que está à frente mesmo. Não tem como você não ver a pessoa idosa no mundo paralelo, né? Eu queria na minha palavra final, eu queria dizer o seguinte: como eu vejo a política para o idoso? Eu vejo a política do idoso inserida num contexto maior, em que o papel do governo municipal precisa ser repensado, redimensionado, né? Que seja um governo que se volte para a comunidade como um todo, e aí sim nós poderemos ter políticas públicas para o idoso verdadeiras, e não o nhenhenhé, o mimimi que as pessoas estão falando aqui. Tá? Porque é muita coisa. Sim, precisa disso, precisa daquilo, nós precisamos de tudo, e o povo sabe do que precisa. Não precisa de político nenhum falar. Não. O idoso sabe o que precisa. Nós precisamos ouvir muito e construir juntos um futuro melhor para todos. Para o idoso, inclusive. Né? Para todos. Mas aí eu peço até desculpa, porque eu puxei muito o aspecto de contexto para a gente não ficar perdendo. Não, mas foi bom. Para não perder tempo. Mas foi bom a sua contextualização. Ponto A, ponto B. Eu só pontuei um caso, que é a questão da cultura cívica, que nós temos que desenvolver rapidinho para poder criar a responsabilidade, e a questão do SUAS, o Sistema de Assistência Social, que está deformado no município. Sem falar que nós não temos política de integração dos órgãos. Aliás, está gastando, tem funcionário, e eles não se conversam, porque o poder público, a liderança, não propicia isso. Você tem área de serviço social que não se conversa. E eu estou dizendo isso... o Serviço Social da Saúde mesmo, por exemplo, é quase que zero. É um fato, né? É um fato. E aí é o desperdício de recursos. Aí vai falar, não, mas não dá. Dá sim, tem que mudar a atitude, tem que mudar o governo, o modo de governar. E permitir que as pessoas possam ajudar a construir, né? É o que você coloca muito bem. Se você não ouvir aquele que vai ser assistido, você não vai conseguir assisti-lo, né? Essa é a verdade. Não adianta você vir com uma forma pronta. As pessoas não são clientes da prefeitura, elas são dono do negócio, elas têm que ser ouvidas mesmo. E vamos traçar rumos. Para onde vamos? Gostei desse termo, técnica, não é cliente, é dono. É isso mesmo. A parte técnica de como fazer, você deixa para os técnicos, eles vão desenhar. Isso. Agora, o que nós queremos, nós temos que partir de boas audiências, boas conversas, fazer governo itinerante permanentemente, ouvir as pessoas. Sabe? O direto, não dá para tocar uma cidade desse tamanho, com quase 600 mil habitantes, dentro de um gabinete. E não estou falando de criar regionais para virar cabide de emprego, não, porque as pessoas também gostam disso. Vou criar regional para criar cabide de emprego. Isso aí, estou contra. Criar regional para prestar serviço, de fato, para poder assistir aquele que ir lá buscar recursos. Né, político, né? Lá vai ser a sede das decisões da comunidade. Elas vão fazer plano estratégico de desenvolvimento local. Sabe o que eu quero fazer? Zeladoria. Você sabe o que é zeladoria que eu quero fazer? Zeladoria em cada bairro.
nós vamos ter unidades da prefeitura, várias unidades do Serviço Público Municipal, que vão cuidar dos próprios municipais, cuidar da praça, limpar a praça, promover jogos, promover atividade para jovens, para adultos, para idosos. Nós vamos ter a zeladoria para conservar os bairros. Nós vamos, em cada região, nós vamos ter zeladorias. Isso significa prefeitura permanente diariamente lá no bairro. Isso, muito importante. Eu também vejo nesse caminho aí essa questão do envolvimento da sociedade. Não adianta a gente te levar, eu defendo isso, eu acho que não adianta levar à comunidade um aparelho público, né, que de repente não responde àquela expectativa daquele local, ou que não seja de agrado. Ontem nós falamos, em outras lives, nós já falamos também, só para finalizar, essa questão da escola, né? Você falou agora, antes das suas considerações finais, eu quero frisar de novo que eu fiquei muito chateado semana passada quando eu vi uma reportagem que ao ir à escola agora, nesse pós-pandemia, essa pandemia louca aí, as professoras estão encontrando com a escola sem porta. Né? Ou seja, o Estado abandonou, estão arrancando as portas da escola para vender, para sei lá fazer o quê. As escolas simplesmente estão abandonadas. Entendeu? Então, assim, e a comunidade, às vezes, invade a escola porque lá tem uma quadra de futebol que lugar nenhum ali por perto tem. Então, se não houver uma parceria, uma integração, então assim, a gente precisa melhorar, de fato, essa interação, essa integralidade com a comunidade nos aparelhos públicos. Senão a gente vai ter sempre esses problemas corriqueiros aí de violência, de destruição, né, de desmazio total. Mas esse é um assunto muito longo. Hein? Das suas palavras minhas. Nós temos que tirar os muros das escolas. Temos que derrubar o muro que existe, separando a escola da comunidade. As escolas têm que estar abertas fim de semana, têm que estar abertas para atividades de lazer, de esporte da comunidade. E temos que dar a autogestão, a responsabilização para a comunidade, para que ela possa gerir isso. A escola não é propriedade de ninguém, ela é do povo. Né? Lá se aprende, lá se faz atividades lúdicas, atividades artísticas, enfim, esportivas. Não é para ser assim, não tem que segregar, não tem que ter medo do povo. O que existe exatamente é uma relação conflitiva, porque o povo dá o troco, né? Você falou, como é que eu ponho na pauta? Mas não é com polícia, não. Não é com polícia que vai lá, não. Nós temos que abrir uma relação. Né? Eles têm que sentir de fato que são donos daquilo e que é deles. Se eles não sentirem. Eu tinha uma experiência muito grande lá no São Benedito, o Curumim do São Benedito. Instalou o Curumim com 2 quadras maravilhosas, toda iluminada e tudo, e a população em volta não tinha. E lá onde foi instalado o Curumim do São Benedito, que foi uma luta, e na época era o presidente da Associação de Moradores lá, quando conseguiu instalar, era um campo de futebol. Então desativou o campo de futebol, que eram 2 na comunidade, tinha aquele e o outro lá junto a Mato Poço Dante, naquela estrada lá embaixo, lá em Pave, que o pessoal falava. Aí pegou o campo e instalou a quadra, né? Aí depois as 2 quadras meteram o muro, foram na tela, falaram, não pode. Falaram, aí não tem jeito. Aí o vigia passava perto, porque os caras começaram a forçar ele a abrir a quadra. Por fim, eles rasgaram a tela. Aí tiveram que fazer o seguinte, separaram a unidade do Curumim e as quadras ficam abertas, porque o pessoal provou, assim, a gente quer usar. Então, assim, essa coisa da interação, ela precisa ser melhor tratada. Tiveram que aceitar, não tinha outra saída. Eles pulavam as grades de 5 metros de altura e jogavam a bola. Então, é muito louco. Vamos uma hora... Eu queria encerrar. 10 já. Eu queria encerrar. 1h10. Eu queria as considerações finais, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Como, nessa consideração final, eu queria que você colocasse, bem claro, como que você vê um Juiz de Fora, né, num governo transformado, um governo de inclusão, mas como você vê, como você espera, sendo prefeito, deixar Juiz de Fora para a pessoa idosa na cidade? Sabemos que no final do mandato, com certeza vai ter muito mais idosos na cidade. Como você espera, sendo prefeito, poder deixar uma cidade mais plausível para se viver, mais harmoniosa e mais avançada? Eu espero, Cezano, deixar uma cidade mais feliz, né? Uma cidade com mais horizonte para o futuro, para idosos e para os jovens. Uma cidade de paz, uma cidade tranquila, né?
com prosperidade, com uma vida digna para todos, que não haja fome, que não haja moradores de rua, que não haja tanta necessidade para que cada dia as pessoas não tenham que fazer o que fazem hoje, que é um esforço enorme para, de manhã, conquistar algo para chegar no fim do dia vivo e pensando na luta do dia seguinte. Uma cidade mais tranquila, de mais paz, mais feliz. Isso é que eu penso que a gente pode fazer com um governo diferente. Não dá para ter esse governo. Os nossos problemas são, eu quero deixar bem claro, é a repetição do mesmo procedimento desses governos que se encolhem porque só sabem governar. Dizem, eu também não acredito nisso, dizem que só sabem governar com dinheiro. Aí vem dinheiro federal, passa o chapéu, o deputado faz emenda, uma emenda safada, que é a troco de voto, e vai e faz um negócio, faz uma quadra, faz isso, faz aquilo. Sou contra isso. A comunidade tem seus recursos, a comunidade tem seus direitos, a comunidade luta para ter o que é dela e não deve nada a ninguém. Esse que eu quero que a cidade seja. Uma nova cultura de administração. E quero terminar com um pedido, uma mensagem. Primeiro, para todos, protejam-se. Usem a máscara. Tomem todas as iniciativas de proteção para você e para sua família. Compre, faça suas compras no seu local perto de moradia. Põe a máscara, vai na padaria do seu bairro, valorize o pequeno empresário do seu bairro, valorize o comércio, a quitanda do seu bairro. Procure deslocar menos. Esse momento é grave. Essa situação grave nós precisamos combater com o que nós conhecemos. E a recomendação da ciência hoje é essa. Não vamos acreditar em ilusões, em remédios que não existem. Não vamos acreditar que as coisas são feitas por decisão política ou politiqueira. Nós estamos solidários, não tem que ter dicotomia e um problema entre economia e saúde. A vida vem em primeiro lugar, sim. E a gente quer que as pessoas trabalhem, sim. Trabalha com muito cuidado, principalmente os idosos, que são os mais vulneráveis. São os mais vulneráveis pelo sistema imunológico que nós temos. Eu também me incluo, né? Eu estou nessa categoria. Nós temos uma população que precisa se proteger, porque o dia da manhã está aí. Nós vamos construir uma cidade cada vez melhor para viver, para trabalhar, e espero que a gente deixe uma cidade muito melhor ainda para os nossos netos, para os nossos filhos. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa um dia voltar a falar de novo sobre essa temática. Muito feliz com a oportunidade que você me deu. Eu que agradeço, né, a sua disponibilidade, a sua intenção, a sua presença nessa live, onde pude colocar com muita clareza a expectativa para uma cidade diferente, baseado num plano que com certeza vai ser apresentado, né, para a cidade e tudo. Antes de despedir, eu queria só pedir que na live tem várias perguntas que foram formuladas aqui, alguns comentários, e assim que possível você responder, por favor, e deixar o pessoal lá interagindo. E a live vai estar disponível na minha página, Cezano Ferreira JF, no Facebook. É só responder o pessoal que fez vários comentários lá. Eu queria, né, mais uma vez, te agradecer muito. Uma boa noite, muito obrigado. E em breve estaremos falando de outras pautas nessa cidade. Abraço, feliz. Valeu. Boa noite, um abraço, grande abraço. Muito obrigado, sim? Tchau, tchau. Obrigadão a você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Pessoal, eu queria agradecer a todos que aqui estiveram, alguns nomes que eu não falei, da Anésia também que chegou aqui, da Maria de Luz, Maria Adelina, enfim, todos, né? Eu não quero pecar porque depois eu posso faltar o nome, já falei vários nomes. Muito obrigado. Amanhã, às 19 horas, estaremos fazendo uma outra live com um pré-candidato falando do tema Juiz de Fora mais idosos. Amanhã é o pastor Aloysio Penido, pré-candidato pelo partido PTC. Convido a todos para estar conosco aqui amanhã, mais uma live Juiz de Fora mais idosos. Uma boa noite e muito obrigado pela atenção.